Fala, turma, boa noite. Guardando aqui o pessoal entrar. Sejam bem-vindos, né, a uma das nossas lives aqui do projeto Estudo Cash. O pessoal ficar ligado aqui para os próximos, as próximas lives que nós vamos fazer nas próximas semanas. Vai ficar saindo aqui a programação. Só aguardar aqui o nosso convidado de hoje entrar. Mandar aqui o convite para ele. Fala, meu amigo Geraldo, boa noite. Boa noite, meu amigo Anderson. Me confirma só se meu áudio e meu vídeo estão satisfatórios. Cara, perfeito. Tá tudo beleza. Chegando aqui tranquilo, áudio e vídeo. Só organizar aqui um pouco a câmera. Nosso amigo Fabão apareceu na live, rapaz. Que honra. Pessoal que está nos assistindo, que está nos assistindo ao vivo, pessoal que está nos assistindo gravados, que seja na live no Instagram, que essa live fica gravada, ou mesmo no YouTube. Eu queria dar boas-vindas a todos. Abraço, grande Fábio. A mais um episódio aqui dessas nossas lives que a gente está chamando de Estudo Cash, Gera, que ela tem o objetivo de trazer profissionais para contar suas histórias de carreira, com o objetivo de falar sobre o período de estudo, profissionais do direito, contar sobre o período de estudo, carreira, transição de carreira, e dentre as habilidades, como uma delas que a gente vai falar hoje, um pouco sobre comunicação, sobre oratório, para ajudar aí a maioria das pessoas que nos acompanham, são estudantes de direito, advogados, profissionais do direito, para ajudar eles aí no sentido de orientá-los na escolha da carreira, numa transição de carreira dentro do próprio nicho, ou no caso, orientá-los e eles conhecerem as histórias de profissionais, de como eles estudaram e como eles chegaram até o exercício da carreira hoje. Então, esse é o nosso objetivo, de levar histórias e um pouco de conhecimento, mas muito mais da nossa vida e das estratégias que nós utilizamos até onde nós estamos hoje, para compartilhar isso para os alunos, estudantes de direitos, advogados e o pessoal que nos acompanha. Hoje eu tenho a honra de conversar aqui com já é o terceiro live que eu falo, meu amigo, mas é porque eu sempre estou recebendo amigos aqui. Mas meu grande amigo Geraldo Laprovítera. Geraldo atualmente é promotor de justiça, gente, no estado do Ceará, já foi advogado, delegado de polícia, defensor público, e hoje ele vai nos contar um pouco aí da sua jornada, do exercício desses cargos, do período de estudo que a gente vai conversar aqui. E, Geraldo, meu amigo, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e fique à vontade. Grande Anderson, agradeço imensamente pelo convite, saudar a todos, desejar uma boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo. E quando você compartilhou comigo o formato do programa Estudo Cast, e veio me fazer este convite para participar, eu fiquei extremamente feliz e empolgado, porque, sem sombra de dúvidas, é algo que carece um pouco, apesar de nós termos uma gama de informações e de programas voltados não só para a área jurídica, mas como para a formação jurídica e estudo para concursos, faltava algo no setor de contar experiências, de compartilhar experiências. Obviamente que cada um de nós vai trilhar um caminho único com suas dificuldades, sabedor dos seus objetivos, mas a partir de um momento que você escuta outras histórias, a partir do momento que você toma contato com outros caminhos que foram trilhados por outras pessoas e vê que essas pessoas também enfrentaram dificuldades, também passaram por momentos ruins, também passaram pelos seus desafios até conseguir alcançar os seus objetivos. Então, você ter contato com esse mundo é algo extremamente importante, por isso a minha felicidade de estar participando aqui. A gente, quando
Eu vejo, toda vez que eu participo de um programa, Anderson, e alguém faz a leitura de um currículo, ou eu faço uma introdução, assim, e Aqui diz, foi só o ó, resumo. exato, formado em Direito, fez especialização nisso, ou passou naquele concurso, e depois naquele outro, e agora é isso. Eu fico imaginando, assim, como resumidamente, ou como a gente coloca esse tipo de assunto para quem nos segue ou para quem convive com a gente, às vezes parece fácil, mas são décadas de muitos desafios diários e de muito esforço próprio para você conseguir alcançar os seus objetivos. E eu vejo muito as pessoas, claro, cada história, a pessoa, depois que alcança o seu objetivo, pode colorir aquela história, dar as tonalidades que deseja. Mas, normalmente, essa história tem páginas que são um pouco mais escuras, um pouco mais turvas, páginas em preto e branco, e aí você chega em momentos de mais esplendor, de mais cor, de mais vibração. Mas, normalmente, você tem que passar por todo esse trajeto até você alcançar os seus objetivos. Então, queria fazer essa primeira fala Já deixou, já disse é que veio, já. para a gente poder compartilhar o máximo de informações com os seus seguidores e com as pessoas que estão nos assistindo aqui e vão também nos assistir através de outras plataformas. Geraldo, eu converso, assim, em conversa com alunos, com pessoas, geram a grande maioria alunos, né? Eu acho que o nosso nicho, pessoal mesmo da área jurídica, nós temos, principalmente no pós-pandemia, nós diminuímos muito o nosso contato, né? Nós estamos fora das academias, né? Até por questões de incompatibilidade de horário, de quantidade de trabalho, hoje nós somos poucos nas academias, nas graduações. Nós diminuímos os contatos com o público presencial, né? O nosso contato aumentou, mas ele está muito virtual. E nós acabamos que no virtual, nós também focamos muito em fazer, por exemplo, uma audiência e no objeto da audiência, mas a gente perde um pouco daquele momento bastidor, onde você tem uma conversa com um advogado, tem uma conversa com um estagiário que está ali assistindo a audiência, e naquele momento é onde você dá o feedback, onde você troca uma ideia com ele, e você mostra para ele que você é igual a ele, que você estava ali também um dia, e um dia era você que estava assistindo às audiências dos estágios, um dia você escreveu monografia, um dia você sentou para estudar, porque muitos deles olham e acham que é uma coisa assim de outro mundo. E aí, naquele momento, eles já criam ali uma barreira, meio que uma crença limitante que eles não conseguem. Não conseguem. Nesse ponto, eu posso te dizer, Anderson, que eu sou um privilegiado, porque apesar da pandemia, eu acredito que todo esse período eu fui um dos últimos a entrar em teletrabalho e um dos primeiros a voltar quando finalizou, quando já tinham condições sanitárias satisfatórias. Até pela minha atuação no Tribunal do Júri e também, posteriormente, nas audiências de custódia, que são feitas presencialmente, então a gente sempre tinha esse contato pessoal, ainda que obedecendo a um certo distanciamento, uso de máscaras, estava ali naquele ambiente presencial. Então, eu sofri um pouco menos com esse distanciamento humano, porque o ser humano, ele é essencialmente gregário, ele quer estar junto, ele quer compartilhar, e a partir do momento que você se isola em pequenas células, em pequenos locais, você passa por um sofrimento, e aí as doenças da mente, naturalmente, podem passar a surgir. Mas voltando para a tua pergunta, eu me recordo muito bem, eu era estagiário de um escritório de advocacia em Fortaleza. Na verdade, eu vou começar, posso refazer a minha pergunta, Pode, na verdade? Claro, claro. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque tem muito estudante de direito que nos acompanha, e alguns ainda entram na faculdade com naquela, será que eu escolhi corretamente? Será que eu estou aqui só porque eu escolhi fazer qualquer curso? E eu sempre pergunto isso assim, como não precisa dizer que foi uma paixão, mas assim, a escolha pelo direito, ela se veio
em relação a quê? Teve alguma influência na família? Ou os amigos estavam fazendo? Ou era um sonho já fazer direito? Anderson, eu te confesso que não, o direito não era a minha primeira opção. O primeiro vestibular que eu recordo fazendo foi para engenharia elétrica na Federal. Teve também o curso de telecomunicações, cursei administração e aí fui para o direito. Então, assim, eu estava um pouco perdido, porque é natural ali do final da adolescência, você está sem um pouco de rumo, e igual a muitas pessoas, eu também não tinha um rumo muito certo, e acabei indo para o direito. Eu tinha até feito alguns testes vocacionais, e à época tinha dito que o principal nicho que eu deveria seguir seria a área de comunicação, publicidade, ou então nessa seara. Mas eu sempre gostei muito de ler, de história e de língua portuguesa e de escrever também. Então, com base nisso, que muitas vezes não quer dizer absolutamente nada, eu fui fazer o curso de Direito. E logo no começo me apaixonei pelo curso e até hoje eu acho que você não consegue ficar muito tempo numa carreira se você não tiver uma boa dose de paixão por aquilo que você faz. Você pode ser muito bem remunerado, você pode ter uma estabilidade, você pode ter um conforto, pode ser algo tranquilo, ou então que não lhe exija muito no aspecto físico ou mental, mas se você não tiver paixão, em determinado momento aquilo vai se tornar enfadonho. Então, entrei na faculdade, né? não era a minha primeira faculdade, eu tinha trancado, não concluí nenhuma das outras, fui para o direito e me apaixonei pelo direito. E nesse momento eu comecei já a querer estagiar, porque eu nunca pensei em prestar concurso público. Pronto, não sei se parou. Pronto, voltou, tá ok. Voltou? E eu nunca fui muito focado nessa área de concurso público. Eu queria advogar, queria concluir o curso de Direito para ser advogado. Então, eu fui estagiar muito cedo num escritório de advocacia. Eu cursei Direito na Universidade de Fortaleza, na Unifor, uma universidade que eu tenho memórias incríveis dela, dos anos que passei lá. E eu fazia o AB da manhã, que era o primeiro horário, e fazia o horário CD da noite. Ou seja, eu estudava o primeiro e o último horário do dia e passava o resto do dia no escritório. E ali tinha toda a vivência de um escritório de advocacia. E aí surgiu no escritório de advocacia a minha segunda paixão, que foi o Tribunal do Júri, que quando o escritório atuou como assistente de acusação em um caso emblemático do começo dos anos 2000, ali por volta do ano 2004, 2005, e eu, no plenário do Tribunal do Júri do Fórum Clóvis Bevilacqua, fiquei super empolgado com todo aquele cenário. Eu não sabia dessa parte não, Geraldo. Assim, eu não... Confesso que eu desconheci. Eu achei que o primeiro contato tinha sido como defensor público. Não, já tinha tido essa experiência e foi algo muito impactante. E naquele dia eu disse, isso daqui dentro da área jurídica é o que eu gosto. Não é a área de família, não é a área empresarial, não é a área trabalhista, não é, enfim, diversas outras áreas que têm seus encantos. O que eu quero fazer é isso aqui. E aí fui dando sequência na faculdade, dei prosseguimento e na época havia um desafio porque você não podia fazer a prova da OAB antes de se formar. E eu queria ter logo a minha OAB para poder advogar. Então, tive que entrar com um mandado de segurança na Justiça Federal. Foi deferido entrei também com a mandado de segurança na minha. Tinha que fazer isso, né? Era bom que você já ia treinando. Então, foi deferido, inclusive, por um juiz federal que, na época, eu não tinha menor conhecimento quem era, mas depois vim a conhecer e me tornar amigo por outras circunstâncias. Prestei a prova da OAB e passei, né? Fiz a segunda fase penal, processo penal, e deu certo, graças a Deus.
e aí dei sequência nessa área da advocacia. Continuou no mesmo escritório? Não, não, acabei saindo. E durante esse trajeto na advocacia, eu comecei a reformular os meus planos. Eu não tenho parentes próximos que tenham escritórios de advocacia, enfim, pessoas com quem eu pudesse ter, vamos dizer assim, uma rede um elemento de network. Uma rede de networking ou então um elemento facilitador. Não que isso seja impeditivo. Da minha turma, vários ficaram na advocacia sem ter absolutamente ninguém e hoje são advogados extremamente bem-sucedidos. Mas eu resolvi fazer uma reformulação e decidi partir para os concursos. Veja bem, eu já estava... Na verdade, eu estava no último semestre, né? Já tinha me formado, tinha advogado um pouco, me desencantei um pouco pela advocacia, tinha passado... Chegou a montar escritório já? Não cheguei a ter estrutura física, eu fazia um trabalho mais com custo mínimo. Né? Assim, elaborava as petições e tudo mais, e fazia as audiências, mas com um custo mínimo para não ter, no momento, nenhuma despesa. Eu ia fazer primeiro o pé de meia, para depois lançar todo vamos dizer, alugar sala, ter secretária Sim. E ter todas as despesas naturais de internet, enfim, e tudo mais que acompanha um escritório. Mas nesse meio caminho eu resolvi mudar de rota e partir para os concursos públicos. E até então, se você me perguntasse o que era um edital de concurso público, eu não sabia. Onde acho o edital? Eu não sabia. Por onde estudar? Eu não sabia. Como passar em um concurso público? Qual é o cursinho bem falado ou mal falado? Não sabia nada. Absolutamente nada, e obviamente que através do contato, de amigos, você vai pesquisando. Hoje em dia as coisas chegam até você. Na época, ali por volta do ano 2007, 2008, você já tinha, obviamente, as facilidades de internet e tudo, mas os cursos que ainda tinha muito curso presencial, cursos na internet não existiam cursos que faziam transmissão via satélite, né? Era o LFG. O LFG, a gente assistindo aula e de repente parava a transmissão por causa de interferências de ondas solares. Eu lembro. Será bom ter um intervalo aí de 15 minutos, porque vai ter a interferência. Exato. Hoje em dia você tem todas as facilidades, assiste o curso, compra as aulas, bota na velocidade e tal. Era ali o começo... E não dava nem para assistir gravado depois, era só ao vivo naquele momento. Perfeito. Era o caderno na mão, a anotação, e às vezes alguém tinha uma anotação melhor, depois chegava em casa ou pagava para alguém passar, tinha uns grupos de amigos que se reuniam para passar aquilo a limpo e botar num formato de computador para poder ser impresso, mas foi o meu primeiro contato. E nesse meu primeiro contato, eu fiz uma prova, eu era advogado, então disse para mim mesmo, ainda tateando no escuro, não, vou fazer concurso para quê? Para a Procuradoria do Estado, o concurso de PGE. E eu não tinha noção da minha limitação intelectual naquele momento. Obviamente que eu não estava preparado, eu não vinha me preparando há muito tempo, eu não conhecia como funcionavam os concursos, eu não tinha estudado o suficiente, e você conhecer a sua limitação é muito importante. Conhecer a sua limitação evita frustração, evita também que você gere uma expectativa muito grande para algo que você não está preparado. Concurso público, obviamente existem exceções, mas não dá para você dizer assim, eu vou fazer a prova para ver no que vai dar.
Não vai dar. A regra é não dar certo, ainda mais. Se você, estando preparado, tem uma probabilidade grande de não dar certo, imagine você não estando preparado. E fui fazer a prova para a Procuradoria do Estado, acho que fiz uma ou duas, Estado do Ceará, Estado do Rio Grande do Norte. O Ceará foi a de 2008. Perfeito. 2008. Me recordo bem que eu estava chegando para fazer a prova no local de prova pela manhã e eu tinha emprestado o meu carro para o meu irmão fazer uma viagem. E aí ele me liga bem cedo e diz assim, na madrugada, um bêbado bateu na traseira do teu carro que estava aqui no estacionamento e arrebentou a traseira todinha. Pronto. Durante a prova da manhã, era manhã e tarde, mas na manhã eu só pensei o quê? No para-choque do veículo. E, enfim, mesmo que não tivesse acontecido isso, eu não estava preparado. E aí, não deu certo nenhum desses concursos, e eu fui fazer, vamos fazer aqui mais um ajuste. Já que eu saí da advocacia, fui para a área dos concursos, mesmo que eu tenha essa intimidade com a área do dia a dia de advogado, PGE ainda não é para mim. Por quê? É um concurso de nível altíssimo, é um concurso que naquele momento eu não tinha preparo para passar, é um concurso que são poucas vagas e que chamam a conta. Poucas pessoas. Poucas pessoas também. Ao decorrer do ano. E eu não tinha muito tempo. Então eu disse, não, eu quero um concurso que não tenha essas peculiaridades no concurso de procuradoria, eu quero um concurso que não tenha a limitação dos 3 anos de formado, magistratura e MP, que tenha muitas vagas e chame. Qual era o concurso? Carreiras policiais, concurso para delegado de polícia. E aí eu fiz um esquema de estudo muito objetivo. Tinha que ser algo para passar rápido. Leitura de lei seca, resumos, jurisprudência, súmulas. Confesso que nem fiz estudo específico para súmulas. Travou um pouco aqui. Pronto. Tudo ok. Tá só com o áudio. Tá sem áudio. E agora você voltou. me ouve? Beleza. Voltou. Perfeito. E aí fiz um roteiro de estudo bem objetivo. Não tinha tempo a perder. Era lei seca, resumos e jurisprudência. Nem toquei em súmula, nem mais nada, e me inscrevi em 3 concursos para a polícia. Já tinha passado do Ceará, o do Ceará tinha sido em 2006, eu tinha perdido, o outro ia ser em 2010, por aí. E aí fiz no Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e no estado do Amazonas. Não passei no Rio Grande do Norte, mas acabei passando no Rio Grande do Sul e no Amazonas. Como a minha classificação era melhor no estado do Amazonas, e eu sabia que eu ia ser chamado logo, ia ter essas oportunidades, acabei optando pelo estado do Amazonas, até porque lá eu ia ficar na cidade de Manaus. Ou seja, mesmo sendo distante do estado do Ceará, eu ia ter uma facilidade de voos. Já no Rio Grande do Sul, provavelmente eu ia ficar numa cidade de interior, ia ter que me deslocar até Porto Alegre para, enfim, para São Paulo e de São Paulo para Fortaleza. Então, foram uma das minhas opções à época e fui aprovado. Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Por gentileza. Nesse período que tu decidiu estudar para concurso, tu estava advogando. Quando tu começou a estudar para concurso, tu continuou na advocacia? Não, larguei total. Largou total? Larguei total. Interessante porque... até eu parei de estudar, então você parei de advogar, então você para de sair todo dia de casa de terno, gravata, e passa a sair de chinela havaiana, bermudão, camiseta e mochila e levar os seus livros. O mais folgado possível para estudar. O mais folgado possível. E a avó da advogada, de uma das advogadas, desse escritório que eu trabalhava, né, é um casal de advogados que são os donos do advogado, e o dono do escritório. E a avó dela
morava no mesmo prédio onde eu morava, dos meus pais. E um dia ela se encontrou comigo no elevador e me viu sem terno nem nada. Ela ainda pensava que eu estava no escritório e disse assim: "Ô, meu filho perdeu o emprego, foi? Quer que eu peça para você voltar?" Aí eu disse, ó, eu no elevador explicar que eu larguei um escritório para estudar para concurso é demais. É Ela melhor não ia ter que dizer, compreender, não. não ia me compreender. Então, é melhor deixar isso do jeito que está. Mas Geraldo, eu decidi ser só para estudo para concurso. nesse período que tu se preparou para delegado de polícia, que foi a carreira que tu, fora os concursos de procurador, mas a carreira que tu colocou mais foco inicial, depois que pegou aí o bonde, assim, do estudo, né? De dizer assim, não, aqui eu conseguia estudo, como era o estudo, Geraldo, nesse início. Era, porque, querendo ou não, ele era o início de uma preparação ainda. Sim, Né? sim. Estudava todo dia, o dia todo, com uma carga horária, só para ter uma noção desse início do processo. Porque eu sei que mais à frente a gente vai fazendo as adaptações, porque vai aumentando a quantidade de estudo, enfim, de conhecimento, Sim. e vai conseguindo adaptar. Nesse primeiro momento, obviamente que a gente via você estudava às vezes no mesmo ambiente que eu, no LFG, eu estudei também em outras salas de estudo, outros locais, a gente via gente chegando com grandes doutrinas e resumindo, e estudando pelo material A, B, C, às vezes o excesso de material e o excesso de técnicas acaba confundindo mais do que ajudando. Atrapalha. Então eu fazia o seguinte, fazia leitura de lei seca durante a manhã de uma matéria, à tarde eu fazia o estudo de um resumo, o que eu não conseguia acompanhar, o que eu achava que o resumo não era tão importante, o que não era tão aprofundado, eu passava para uma sinopse, né, aquela linha de sinopses que tinha da Juspodium, e era isso. No final de semana, eu resolvia questões, resolvia geralmente uma prova e dava uma estudada em jurisprudência. Como as matérias para um concurso de delegados eram mais concentradas, não era um edital tão amplo como magistratura, IMP e defensoria, por exemplo, eu conseguia focar tudo, colocar tudo, encaixar tudo nos 7 dias da semana. E eu tinha esse objetivo eu preferia ver um assunto, ainda que de forma superficial, mais de uma vez, do que ver uma única vez de uma maneira bem aprofundada. Eu me recordo de ter, certa vez, pegue uma doutrina mais densa, e quando chegou lá pela metade, eu já não me lembrava nem mais o título do primeiro capítulo. Então, enfim, não ia ter como aquilo dar certo. Eu fiz muito isso. Eu fiz muito isso, esse caminho que você está citando. Eu achava que a gente tinha que ir para o denso. Eu passei muito tempo no denso para poder depois entender que eu tinha que repetir mais um básico. Exato, exato. E essa fórmula deu certo para mim. Deu certo para mim, consegui ser aprovado, tive ali um período que, obviamente, você sai do seu estado, vai para outro estado, fui fazer o curso de formação, né, academia de polícia, depois teve um espaço aí de uns 3, 4 meses, e aí assumi o concurso público e fui para trabalhar no plantão, né? Pelo menos varia de estado para estado. No estado do Amazonas, os plantonistas, delegados plantonistas, trabalhavam 24 horas e folgavam 72 horas. Então, em tese, se o plantão fosse tranquilo, e geralmente não era, eu teria 3 dias livres, mas o primeiro dia eu estava muito cansado e os outros 2 dias livres eu tinha para conseguir estudar. E aí foi onde eu errei. Eu vinha acertando, o time vinha ganhando e eu errei. Por quê? Eu imaginei, não, eu tenho um objetivo de passar para o Ministério Público. Seja de qualquer estado. Que eu ia te perguntar agora, porque quando tu assumiu lá delegado, tem muita gente que está assistindo aqui e diz assim, pô, ele já atingiu lá
o cargo de delegado e ele, como ele continuou estudando? Porque você queria fazer ainda outros concursos. Sim. O meu objetivo final era o concurso de Ministério Público para atuar no Tribunal do Júri. Entendi. Desde lá, daqueles primeiros semestres de faculdade, quando Entendi. eu tinha me encantado em assistindo um julgamento. E continuei estudando. A atividade de delegado de polícia é incrível. É incrível. Ela às vezes não é tão valorizada, mas durante um plantão acontece de tudo. E você vai ter que decidir muitas coisas no calor do momento. Eu no meu gabinete, você no seu gabinete, o magistrado ou o defensor público, ali a gente tem uma paciência, a gente pega um livro, a gente faz uma consulta. Agora imagina você decidir uma situação jurídica com a pessoa ferida, o policial falando uma versão de um lado, o flagranteado falando outra, a mulher chorando, o cachorro latindo, a criança, enfim, aquela confusão dentro de uma delegacia, e você tem que tomar a melhor decisão jurídica, não só para não deixar uma pessoa que deve ser presa ou deve, enfim, ser feito um procedimento de flagrante ou um TCO contra aquela pessoa, que não deixar de ser feito, ou seja, você cumprir a lei contra aquela pessoa, e também para não fazer isso contra alguém que é inocente. Então, é uma atividade difícil, é uma atividade desafiadora, mas tem um lado bom, que é o lado que nunca tem um dia igual ao outro. Então, de tédio, você não vai morrer de jeito nenhum. Ainda tenho grandes amigos no estado do Amazonas, amigos com quem eu falo e converso diariamente, e é uma profissão muito desafiadora. Eu gostei demais dos anos que passei na polícia como delegado. Era difícil, era complicado, enfim, são as mais diversas... Você passou mais de ano ainda, Geraldo, na polícia? Eu passei 4 anos na polícia. Passou muito tempo, acho que tivesse passado menos. Foi, 4 anos na polícia, 1 ano na defensoria, e aí, nesse período, era estudando... Eu achei que tinha sido o contrário, menos tempo na polícia e mais tempo na defensoria. Não, foi mais tempo na polícia. E estudando, trabalhando e estudando, trabalhando e estudando, e aí, nesse momento, eu errei. Onde foi que eu errei? Quando eu tinha um método que tinha dado para delegado. Aí eu pensei comigo da seguinte forma: não, mas para MP e para magistratura, aí é outro degrau, aí é outro nível, aí eu vou ter que ler uma doutrina densa, não vai bastar ler a ementa do julgado, eu vou ter que ler os votos, e vou ter que saber não só a lei seca, mas as razões que levaram a fazer aquela lei. E aí comecei a fazer um estudo totalmente errado. Um estudo que eu dedicava muito tempo para algumas matérias, e quando eu conseguia concluir aquela matéria, eu já não tinha... a curva do esquecimento, se você não está dando estímulos reiterados na sua cabeça, seja através da resolução de questões, seja através de resumos, seja através de revisões, você vai se esquecer. Então, eu passei a estudar de uma maneira errada. Passei a estudar como não se deve estudar, agarrado com grandes manuais. Era para cima e para baixo, com grandes livros ali, e não rendia. E como não rendia, e como eu não estava aprendendo, e como tudo que você estuda e não utiliza, você vai acabar naturalmente esquecendo, o seu cérebro vai descartar aquela informação, o resultado nas provas não veio. Era óbvio que isso. E isso vai gerando um ciclo de desmotivação. Tipo, poxa, então é isso mesmo, apesar de eu ser extremamente agradecido ao estado do Amazonas, à Polícia Civil daquele estado, eu queria passar no MP, mas comecei a me desmotivar. Não vou mais, não vai dar certo, isso não tem, era reprovação, quando não passava na primeira fase, era reprovado na segunda fase, em São Paulo, em Goiás, enfim. Nesse período
fazendo só concurso para MP? Só para MP. Podia ser MP de qualquer estado do Brasil. Eu não tinha a pretensão. Se fosse Ministério Público do meu estado, do estado do Ceará, aí seria o céu. Mas podia ser qualquer MP do Brasil. E o estudo não rendeu. Natural. Estava estudando errado, como é que algo vai dar certo dessa... Não tinha como. Não tinha como. E aí, eu acho que sempre tem pessoas que aparecem para botar um rumo na sua vida, né? E eu tinha uma amiga lá em Manaus, que era defensora pública, que é defensora pública da União, e ela chegou para mim e disse: Geraldo, por que é que tu não volta a estudar como tu estudava antes? Bora fazer aqui uma tabelinha, dividir as matérias, estudar dessa forma, e passou vamos dizer assim, um rascunho. E aquele rascunho eu evoluí, adaptei para as minhas necessidades, porque eu tinha um cronograma que não era semanal, porque eu tirava plantão, ou seja, eu ia ter dias intercalados que eu não ia, obviamente, conseguir estudar de maneira focada, e aí montei o meu projeto de estudo. E aí passou a dar certo. Então, nesse ponto, eu faço um parênteses da seguinte forma, Anderson. Para passar em concurso público, e durante um bom tempo eu conversava isso com os meus alunos, os alunos que eu acompanhava antes de haver a proibição do Conselho Nacional do Ministério Público para que se pudesse, né, fazer esse trabalho de mentoria. Enfim, não vou questionar isso, estou só mencionando. Mas eu conversava com meus alunos à época que para passar em concurso público você precisa ter 3 pilares. Você precisa ter motivação. Se você não está motivado, você não vai aguentar a rotina. Se você não está motivado, é uma rotina extenuante, é uma rotina que vai sugar sua energia física e mental. Você vai estar com dor nas costas, você vai perder cabelo, você vai ter dor de cabeça, você pode ter uma depressão. Então, os meus foram embora. Os seus foram embora, né? Então, vai te cobrar muito. Você tem que ter uma motivação, você tem que ter um combustível para fazer a máquina funcionar. Não sei qual é a sua motivação. Se é financeira, se é poder dar uma melhor vida para os seus filhos, ou para os seus pais, ou para si mesmo, ou querer viajar e conhecer o mundo, se é uma motivação acadêmica, ou então social, de ter uma posição de prestígio na sociedade, se é uma motivação de religiosidade, da fé que você professa, mas você tem que ter essa motivação. A minha motivação era passar no concurso do MP, era aquilo que me motivava, era entrar nessa carreira. O segundo pilar, primeiro pilar, motivação. O segundo pilar, disciplina. Você tem que ser disciplinado. Por que é que você tem que ser disciplinado? Se você não criar uma rotina, aquela rotina não vai se transformar em um hábito. Se você não tornar aquilo automatizado, vai despender muita energia. Eu cito como exemplo, meu amigo, quando a gente tirou carteira. Quando tirei carteira, eu entrava no carro, era ajustando o retrovisor 10 vezes, ajustava de um lado, botava a cadeira para um lado. Eu estava habituado a fazer. Era uma dificuldade, o meu primeiro carro era manual, então ali para encaixar a embreagem, passar a marcha em tudo. Depois, com a repetição, aquilo naturalmente entra no automático. Então você vai precisar da disciplina para quê? Para conseguir suportar esse período de estudos. A preparação para concurso público, o nosso corpo produz uma energia limitada. Você não consegue ficar se preparando para concurso público para o resto da vida. Uma hora essa máquina vai falhar. Então, você tem que canalizar essa energia. Assim como a combustão de um motor tem que se dar lá no interior do pistão, lá dentro do motor, senão aquela energia se dissipa, e ali ela, estando concentrada, faz o pistão se movimentar, que gera o motor que vai fazer o carro se movimentar.
Da mesma forma, você tem que ter uma energia focada, tem que ter uma energia ali com disciplina, até porque você está fazendo um investimento muito alto, meu amigo. Você está depositando dinheiro, você está depositando tempo, saúde, energia, convívio com seus familiares, você está depositando falta de lazer, você tem que tirar algo muito bom. Quem é que vai botar um dinheiro no banco para tirar menos? Você está investindo muito, você quer ter o lucro daquilo. E esse investimento que eu estou falando de concurso é um investimento muito alto. Né? Então, antes de embarcar nessa estrada, de começar a percorrer essa estrada, se pergunte, eu quero mesmo isso? Se você responder afirmativamente, ainda não é suficiente. Eu quero muito isso. Se você responder afirmativamente pela segunda vez, ainda não é suficiente. Eu quero isso mais do que tudo, aí sim, você começa a entrar no clima de conseguir embarcar nessa jornada de uma maneira satisfatória. Então, você tem a motivação, você tem a disciplina e você vai ter que ter o terceiro elemento, uma estratégia. Se faltar... Antes de tu entrar na estratégia, o Maicon está perguntando se a motivação se sobrepõe à disciplina. Era isso que eu ia concluir, Maicon, da seguinte forma. Mas esses 3 pilares, faltou um deles, o projeto, a casa, vamos dizer assim, o prédio chamado aprovação, ele tá em cima de 3 pilares. Estratégia, motivação e disciplina. Não adianta nada eu ter disciplina e ter estratégia, mas eu não ser uma pessoa motivada. Eu não vou conseguir manter aquilo durante muito tempo. Da mesma forma, eu era muito motivado e muito disciplinado, mas não tinha estratégia. Estava jogando energia fora, estava patinando. Da mesma forma, se eu tiver estratégia e motivação, mas não tiver a disciplina de todo dia lá naquele localzinho, me sentar, sair e entrar no clima de estudo, também não vai dar certo. Eu me recordo que eu morava em Manaus, num apartamento amplo, arejado, tinha um gabinete fantástico, tinha uma cadeira muito confortável, tinha a iluminação correta, tudo. Anderson, eu me sentava para estudar, não dava meia hora, eu me levantava para passar uma vassoura na casa. E aí eu pensava, eu não sei se é possível falar isso, mas puta que pariu. Eu odeio. Pode ficar à vontade. Eu não sou a pessoa que passa uma vassoura na casa. Aquilo era procrastinação pura. Né? Podia ser qualquer outra coisa. Não, eu vou passar... Então eu pegava meu carro, saía, dirigia no trânsito de uma grande cidade durante 15 a 20 minutos para chegar numa biblioteca de uma faculdade para eu ficar lá, na imersão. O meu smartphone eu deixava em casa, levava um que eu ainda tenho aqui, achei um dia desse aqui em casa, aquele pequenininho que tem uma lanterninha que só liga e recebe ligação, que era para ter o mínimo de distração. Então, assim, montei a disciplina. Então, tem que ter esses 3 pilares. Cara, fantástico isso aí. Essa parte, principalmente, a gente tem falado muito sobre isso, dessa questão da distração. Naquela época, nós tínhamos menos, em relação principalmente à questão do celular. Hoje, você tem que realmente, assim... eu estava conversando com os meninos essa semana aqui, você disse, faça um teste, eu digo, bote o seu celular do lado aí, do seu lado, e tente passar 20 minutos lendo alguma coisa, um livro, se você estiver lendo um livro ou revisando um caderno. Rapaz, eles me disseram, rapaz, olha, a gente ficava todo tempo olhando para o relógio, doido para pegar o celular, você tem que deixar ele realmente distante, silenciar a notificação de e-mail, de grupo, de qualquer coisa, porque só aquele... Eu estava hoje, eu pensei, assim, lembrei muito bem disso hoje, que eu estava no intervalo das audiências da manhã e da tarde, eu almocei e fiquei descansando um pouco, só deixei o computador aqui com o WhatsApp ligado e fiquei ouvindo outra coisa. Mas deu descansando um pouco. E aí ficava, como eu deixei o áudio do computador ligado, ele ficava o WhatsApp. Tim, tim. Toda vez que batia essa mensagem, eu ficava louco para olhar, porque podia ser alguém da promotoria mandando alguma mensagem. Enfim, né? Mas assim, importante ter falado essa questão da distração e principalmente a questão do ambiente de estudo, que eu ia te perguntar se lá
em Manaus se estudava em casa. Não, eu Acabou nunca de consegui responder aí estudar em que casa. Aqui tem até alguns agradecimentos a fazer, né? Porque estudava no LFG, porque eu cursava o LFG, né? Estudava na Unifor na condição de ex-aluno, mas próximo aonde eu morava em Fortaleza tinha a Unicristos, que tinha uma faculdade, uma biblioteca maravilhosa e ainda não tinha um controle muito bom de acesso e eu ia para eu lá fui por estudar. lá também. Ia para lá, estudava ar-condicionado, os livros, tudo fantástico. Então, eu deixo aqui também de público o meu agradecimento na minha formação, né, a esse espaço importante. E em Manaus, da mesma forma, eu ia para faculdades, eu ia para locais onde eu pudesse, bibliotecas, locais, e o estudo fora de casa, enfim, quem consegue estudar em casa, maravilha, massa, incrível, porque você não vai gastar gasolina, não vai perder tempo no trânsito. Se você quiser descansar, é rapidinho ali, dá uma descansada e já volta. Se você conseguir se concentrar em casa, excelente, fantástico. Agora, eu não consigo. Eu não consigo. Eu tenho que sair do meu ambiente. E o estudo fora de casa, ele tem, a meu sentir, algumas vantagens. Quais são elas? Primeiro, você consegue se ficar imersivo naquela preparação para concurso. Segundo, você olha outras pessoas que estão na sua mesma situação. Às vezes, em casa, você fica que nem aquele personagem de desenho animado. Ó céus, ó mundo cruel. Só eu que estou aqui nessa vida Ó vida, infeliz. ó azar, né? Ó vida, ó azar. Então, assim, na biblioteca, você vê que você é só mais um no meio da multidão. Então, vamos deixar de tanto sofrimento e ver que você está ali lutando com outras pessoas, nadando com essas pessoas. Você passa a conviver com outras pessoas que estão na mesma luta que você. Você tem um intercâmbio de informações, intercâmbio de materiais e também você passa a ter algum convívio social. Imagine aí você passar semanas dentro de casa sem conviver com outras pessoas. Ali você ainda tem um mínimo de interação social sem prejudicar o estudo. É um ambiente que você está inserido ali, que eu pelo menos senti muito isso. Você, naquele dia que você pensa em não ir, que você já está tão acostumado aí, que você pensa assim, não, hoje eu não vou, não, mas se eu não for, amanhã os colegas vão perguntar, pai, você não veio ontem? Ou então quando você está lá, você está cansado, você olha para o lado, está um colega estudando. Quando você já está algum tempo ali tentando passar e não passa, vem um do lado e passa. Aí você diz, opa, ligou um alerta. Já me deu uma motivação ali, porque era alguém que estava ali do meu lado. Sim. E esse alguém estava seguindo a minha mesma estratégia, passou. E até aquele momento eu não acreditava. Aí começa os amigos próximos a passar, mas isso, se você estiver só dentro de casa, sozinho, isolado, você não vai conseguir ter acesso a isso. Verdade. Você não vai ver. Verdade. Você vai ouvir falar uma vez ou outra, enfim. Né? Gera, deixa eu te perguntar. Tu foi defensor público também no estado do Amazonas. Sim, sim. Aí, como foi essa transição da carreira policial para a defensoria lá no estado do Amazonas? Como um amigo meu me pergunta, pô, tu prendia o cara, ia para audiência, o cara te encontrava lá como defensor, acho que ele ia ficar um pouco assim. Só falta dizer que chegou a pegar algum processo que te fez o inquérito lá atrás. Não peguei, mas foi da seguinte forma, Anderson. O nosso concurso, ele teve uma demora. Né? O nosso concurso do MP aqui do estado do Ceará, ele demorou um pouco mais do que o normal, tiveram umas questões... 3 anos. 3 anos, né? Então, tiveram algumas questões aí judiciais e nesse meio do caminho eu estava fazendo prova para MP e não estava dando certo e o daqui do Ceará estava travado. E aí eu pensei comigo, rapaz, será que eu não estou fazendo o concurso errado? Bora fazer aqui defensoria. Saíram os concursos de defensoria e aí eu me recordo que saiu defensoria do Paraná, que eu não passei na segunda fase, e saiu também a defensoria do Amazonas. No Amazonas tinha tido um concurso para a defensoria,
que foi anulado por fraude. Eu fui para essa prova. E essa aí, primeira eu fui fazer. Exato, foi anulado por fraude e marcaram uma segunda prova. E nessa segunda, na verdade, eu fiz Paraná, Santa Catarina e Amazonas. E me inscrevi nessas 3 defensorias públicas que abriram mais ou menos simultaneamente. Santa Catarina era, inclusive, o primeiro concurso para a defensoria lá. Não existia defensoria pública, né? Então ia ser criada a defensoria pública de Santa Catarina. Então, eu me inscrevi nesses 3 concursos para dizer, rapaz, talvez o MP não me queira, né? Então, bora ver se a defensoria vai me querer. E tinha tido essa primeira prova no Amazonas, que não tinha sido anulado por fraude, e tinham lançado um segundo edital. E aí eu disse, não, agora eu vou me inscrever. No primeiro eu não me inscrevi, mas agora eu me inscrevo. E dessas 3 provas, eu passei em Santa Catarina, no Paraná eu fui reprovado na segunda fase, e no Amazonas eu passei para a segunda fase empatado em último lugar. E aí você deve pensar assim, não, mas passou, né? Mas não é que eu passei, é porque, salvo engano, não passavam assim, tipo 100 para a segunda fase. Passavam coisa de 700, 800. Era muita gente que passava para a segunda fase. E passou como se fosse para a segunda, mas bem lá atrás. Muito, era um empatado em último lugar. Era como se tivesse 80 pessoas com a nota, fizeram a nota suficiente para passar, então tinha assim umas 800 pessoas na segunda fase, e eu estava lá no finalzinho, e fui fazer a segunda fase. Tinha comprado um vade-mecum novo, porque alguém falou, parece que o edital continha uma proibição que não podia ter marca-texto, mas não podia ter setinha, nem risco, nem nada, e o meu era todo riscado, o meu vade-mecum, que era, enfim, eu ainda guardo ele com carinho. Então, comprei um vade-mecum zerado, branquinho. E vade-mecum branquinho é mesmo que nada. Pode estar escrito em grego ali, que não faz efeito nenhum. É como se você tivesse que marcar todo de novo. Ter marcar todo de novo. E acontece que eu fui para essa segunda fase, eu já estava uns 3 meses sem estudar, porque tinha passado em Santa Catarina, disse, não, já estou garantido lá em Santa Catarina, vou morar em Santa... Já me via sendo defensor público em Jurerê Internacional, né? Então eu disse, não, vou fazer... não estava preocupado. Fui fazer essa segunda fase, Anderson. Era ainda dia de plantão. Eu pedi para a colega que ia sair 8 horas da manhã do plantão, e eu ia entrar depois dela, que ela segurasse o plantão até às 18 horas, porque era prova de manhã, de 8 a meio-dia, e depois de 2 da tarde às 6. E aí eu ia fazer a prova manhã, fazer a prova da tarde e conseguir ir para o plantão depois da prova. E acaba que essa prova eu tinha estudado uns 30% do edital para essa segunda fase, e a prova caiu exatamente os 30% que eu sabia. Então, eu tirei uma nota fantástica na segunda fase. Chagas aí está dizendo que vai abrir uma cerveja lá. Daqui a 15 dias nós vamos estar com ele aqui, viu, Geraldo? Maravilha. Chaguinhas é uma pessoa que tem lições extremamente valorosas para passar a todos nós. Um abraço, grande Chagas. E aí, Anderson, aí foi que eu percebi que não é você que escolhe o concurso. Muitas vezes é o concurso que escolhe você, porque eu não tinha a menor chance de passar nessa prova da Defensoria Pública do Amazonas, né? Então, tirei uma nota fantástica, pulei de empatado em último lugar já para dentro das vagas, e aí com as provas de títulos e demais fases, fiquei muito bem classificado. Também foi uma instituição que eu tive uma experiência única no seguinte sentido de conhecer um Brasil que pouca gente conhece, sabe? De poder pegar 12 horas de barco para ir até uma cidade que passa 4 meses por ano alagada, que você, para ir no supermercado, ou para ir para a defensoria, ou para ir para o fórum, você tem que ir de canoa, e depois pegar o barco de volta, e de ter contato com um Brasil assim,
que a gente não sabe como é. Então, foi uma experiência riquíssima. Ainda tenho grandes amigos lá na Defensoria Pública do Amazonas, o Defensor Público Geral, o Rafael, doutor Rafael, que é um amigo meu, Fernando Mestrinho, outro amigo meu lá, pessoas fantásticas. E nesse contexto, eu também trabalhava no interior e atuava na capital. Também ficava lá Mas essas na capital. Viagens para o exterior, ou para o exterior, Era para o quase interior. era quase É um exterior. quase para o exterior, que era no meio da floresta. Mas essas viagens, elas eram semanais? Era uma semana por mês. Eu passava geralmente uma semana no interior e 3 semanas atuando em núcleos da capital. Mas aí pegava o barco para a cidade lá no interior e ficava hospedado lá essa semana? Ficava hospedado lá. Tinha lugar? Tinha uma pousadazinha acolhedora. E o interessante é que quando eu cheguei, o primeiro dia nessa pousada, chegou eu e 3 médicos, 4 médicos, uma médica paulista e 3 médicos cubanos. E o dono da pousada fez uma recepção que serviu para todos nós tracajá. Não me pergunte se isso é crime ambiental, já prescreveu, enfim, mas é uma espécie de cágado, né? E eu não gostei muito não gostei muito da carne, a médica paulista nem tocou, mas os cubanos adoraram. E ali vivia naquele ambiente ali de como é que se diz, uma outra realidade, mas de pessoas que precisavam muito do serviço da Defensoria Pública, que tinham uma receptividade muito grande, mas também tinha uma carência de estrutura. Então, você tinha, o seu trabalho trazia um significado grande. Você conseguia ver efetivamente fazendo a diferença naquele local. A cidade de Anamã, conhecida como a Veneza dos Solimões, e é assim porque durante um período do ano as águas sobem. Então, por exemplo, na minha sala, na antessala da Defensoria, tinha peixes no chão. Tipo, algo, eu ia trabalhar de barco, o barco me deixava, a canoa me levava de volta para a pousada, e o chão, lá eles faziam algo que se chama maromba. A maromba é você erguer o assoalho dos prédios. Então, um ambiente que tem 2 metros de pé direito passa a ter metade disso. Então, eu trabalhava com 1 palmo para tocar no teto. E era uma outra situação. Eles subiam, porque a água subia, eles subiam para o assoalho. O chão. É como se o chão subisse, para não ficar, obviamente, no nível da água. E era essa situação. Então, eu tenho fotos ainda desses momentos, indo trabalhar e voltando de canoa, ou então quando a água ainda ia subindo, nem levava sapato, eu levava só as minhas galochas, e era essa a situação. Então, é uma experiência riquíssima. Lá nesse período, Geraldo, essa semana era mais para atendimento. Isso, atendimento, e até porque tinha algumas dificuldades de infraestrutura de internet, então a gente fazia o atendimento, recolhia a documentação, fazia as anotações, e quando chegava em Manaus, e aí podia, enfim, fazer um trabalho, entrar com as ações. Entendi, perfeito. E passou quanto tempo ainda como defensor público? 1 ano. 1 ano, e aí foi o tempo que concluiu o concurso aqui do MP, né, a gente já começou a andar mais rápido, e aí fui chamado aqui para o Ministério Público do Estado do Ceará. Mas nesse obviamente, 1 ano ainda estava fazendo prova, estava estudando. Sim, eu me recordo que quando saiu o resultado da nossa prova oral, eu estava fazendo júri, salvo engano, o nome do promotor que estava atuando comigo era o Dr. Fábio. O Dr. Fábio foi, inclusive, procurador-geral de Justiça do Estado do Amazonas, e aí ele me parabenizou e disse: como é, tu vai pedir a condenação também? Eu não. Hoje eu vou fazer ainda o meu trabalho como defensor. Depois que eu assumi lá, aí muda a minha atuação. E aí,
veio para o Ceará em 2014, né? Exato. Vou quase há 10, não, fazer 10 anos aí daqui uns dias. Veio para o Ceará e foi para trabalhar onde? Era aqui? Grande Anderson, aqui no Ceará, assim que a gente assumiu, você se recorda, foi logo um período crítico, porque nós entramos, salvo engano, dia 24 de setembro, e não tivemos nem curso de formação nesse primeiro, acho que só uma ou duas aulas, alguma coisa nesse sentido, para ter uma noção básica, e já fomos para o front fazer as eleições do ano de 2014. E eu fui para a cidade de Iracema, no Vale do Jaguaribe. Passei lá pouco tempo, mas tempo suficiente para fazer grandes amizades. Uma cidade muito agradável. Fui muito feliz lá em Iracema e na pequena Hereré, que às vezes alguns chamam de Hereré. Pensava que era Hererê. Há quem fale das duas formas. E fiquei lá e logo em seguida teve uma promoção. Foram abertos editais de promoção e eu me inscrevi para esses editais e algumas documentações que eu mandei, eu não tive o cuidado necessário e acabei sendo cortado de uma boa parte dos editais e sobrou Senador Pompeu. E acabei indo para essa cidade do Sertão Central, onde passei 4 anos lá. Depois dei um pulinho em Sobral, tive aí com um amigo, onde agradeço toda a ajuda, toda a receptividade que você me deu nos meses que eu estive aí em Sobral. E de Sobral fui para o Juazeiro. Ou seja, também aqui no Ceará, acho que a única região que eu não trabalhei. Eu tenho isso, eu faço essas anotações dos 184 municípios, eu já estive em 44. Então, ainda a única região que eu ainda não estive especificamente foi no sertão dos Inhamuns. Mas aí fui para Juazeiro, onde passei também perto de 4 anos lá no Juazeiro, e agora retornei aqui para a região metropolitana de Fortaleza. Geraldo, dentro do MP, a gente sabe, eu sei, né, porque eu me impressiono assim com o teu envolvimento, com a paixão que tu apresenta pelo Tribunal do Júri. Já contou a história aí que lá no início, né, lá quando estagiário ainda, teve essa experiência de Tribunal do Júri, queria atuar no Tribunal do Júri, e eu confesso que para mim eu não tenho a mesma paixão. Mas eu me empolgo quando a gente tem os grupos que a gente comenta, que eu vejo tu comentando, e naquela motivação e naquela energia, e a gente fica até assim mais empolgado e se sentindo mais energizado para poder trabalhar e estar no Tribunal do Júri no dia seguinte. Eu sei que tu fez júri, eu acho que passou um período de senador, fez júri naquela região ali. Iracema, não sei se chegou a fazer pelo tempo, né? Mas fez júri em Sobral e fez muito júri em Juazeiro. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre, primeiro, no júri, tu realmente descobriu que era uma paixão, realmente se envolveu e gosta. Eu sei que sim, mas eu queria ouvir de você. Quando você começou a fazer júri como promotor de justiça. Sim, o Tribunal do Júri, eu já tinha essa paixão da época de estagiário, mas era uma paixão ainda desconhecida, né? Como você vê ali o carro dos seus sonhos, mas você só viu aquele carro que você admira. Quando você entra no carro e dirige e vê como é que o carro funciona, é que você se apaixona mesmo. E foi dessa forma. Primeiro, nessa fase aí, ainda como estagiário. Depois, na Defensoria Pública, eu atuei no Tribunal do Júri, também no núcleo da Defensoria Pública, fiz júri em Manaus. E aí vim para o Ministério Público aqui no estado do Ceará, onde desde o começo, desde das primeiras cidades onde eu atuei, sempre fiz júri.
fosse e onde tivesse oportunidade de fazer em outras cidades, seja para auxiliar colegas, seja um colega que tivesse de férias, eu sempre me candidatei e demonstrei meu interesse para fazer júri, porque é realmente algo que eu gosto bastante, Anderson, e tenho essa paixão pela instituição. Às vezes eu vejo alguns ataques, algumas falas inapropriadas sobre acabar com o júri, ou, enfim, que o júri não cumpre o seu papel. Eu penso que essas pessoas falam por não ter a vivência do tribunal do júri. Então, assim, é algo que eu digo que é uma cachaça, porque ele tira muito da tua energia, é muito desgastante, a estrutura, o ritmo de preparação para você fazer um plenário demanda demais, demanda estudo, você tem que estudar, se preparar, selecionar a doutrina, ver o que é que você vai falar, quais são trechos de citações de literatura, o estudo de áreas ligadas à medicina legal, sociologia, enfim, os mais diversos, religião, os mais diversos aspectos para você levar para o tribunal do júri. E o tribunal do júri eu vejo, Anderson, como a forma mais direta e democrática de se fazer justiça. Obviamente que já tive julgamentos que os resultados não me foram favoráveis, mas não imputo isso aos jurados, e sim a uma falha minha de não ter exposto o caso da melhor forma possível. É impossível saber como o jurado decidiu, mas o que eu vejo muito é quando ganha foi você, quando perde a culpa é do jurado. Não. Então, assim, eu acredito demais no serviço prestado pelo jurado e da forma como se faz justiça desse momento. No tribunal do júri, nós temos a sociedade decidindo o que é melhor para si. E nessa decisão, as nossas decisões jurídicas atualmente, elas têm muitos detalhes e muitas questões, interpretações que são criadas, às vezes, enfim, casuisticamente, e o tribunal do júri, o jurado, ele decide com um sentimento de justiça, quando é para absolver, quando é para condenar. Ali, a decisão tomada pelos 7 cidadãos, quando eles se sentam e compõem o conselho de sentença, eu acredito que é uma decisão extremamente acertada. Tanto é que em toda a existência do tribunal do júri no ordenamento jurídico brasileiro, desde quando ele foi criado, que o primeiro crime a ser julgado pelo tribunal do júri eram os crimes de imprensa, até a data de hoje só teve um pequeno hiato, muito curto, onde o tribunal do júri foi extirpado do nosso ordenamento e logo em sequência ele voltou. Voltou sem a sua soberania, mas voltou. E depois conquistou todo o arcabouço legal de proteção a esta instituição. E eu fico, de certa forma, às vezes, preocupado, eu confesso para ti, porque o Tribunal do Júri é uma instituição que deve ser respeitada, né? Deve-se atuar ali naquele ambiente com um certo respeito e uma certa... Você não pode rasgar certas tradições, certos rituais, certas formas de atuar dentro do tribunal do júri. E muitas vezes eu vejo o júri como uma forma de captação de clientes. Uma forma, às vezes, tem pessoas que militam nessa área e que fazem um trabalho fantástico. Eu sempre trabalhei e dividi o plenário com advogados extremamente habilidosos, competentes e pessoas que realizaram o seu mistério da forma mais, vamos dizer assim, ética e jurídica possível, certo? Irretocáveis.
mas a gente sabe que tem pessoas que estão ali num ambiente para gravar vídeos, fazer edições, lançar cortes, e isso às vezes passa uma imagem negativa do tribunal do júri, como sendo algo que tem a teatralização e confusões e bate-bocas. Sim, existem debates acirrados, e eu já tive debates extremamente acirrados, mas sempre dentro do respeito mútuo, né? Sempre dentro dos parâmetros legais. Então, isso eu vejo com uma certa preocupação. Mas o júri é uma instituição fantástica e que deve ser sempre respeitado e que permaneça sempre no nosso ordenamento jurídico. Gera, deixa eu fazer uma pergunta aqui no seguinte sentido. Eu sei quando tem quando nós temos um caso que vai a júri, a gente se prepara, estuda o caso com antecedência. Eu confesso que não cheguei nem a aprofundar, mas também nunca peguei casos muito complexos de aprofundar na medicina legal, em balística. Eu sei que tem colegas muito especialistas que aprofundam. Mas eu já fiz um júri, eu sou muito técnico no júri, eu não apelo muito para teatralização ou mesmo para as emoções. Eu sou muito técnico. Recente eu fiz um júri em Sobral, com o doutor Arthur, um advogado aqui. O doutor Arthur cantou Raimundo Fagner, rapaz. Raimundo Fagner no júri, e aí o pessoal absolveu. Porque ele tinha tentado matar a mulher, e enfim, ele cantou uma música lá do Raimundo Fagner, que era um cara apaixonado. E aí o doutor Arthur, ele apela para essa parte, né, para essa parte bem emocional, e ele veio de chapéu, cantou um barato. Mas assim, o ponto principal que eu queria falar com relação à oratória, à comunicação, à forma, e aí a comunicação de uma forma geral, verbal, não verbal, a forma como a gente gesticula, como a gente fala, o quanto disso, de oratória e de comunicação, tem aí de influência muito mais do que o conteúdo. Por exemplo, o conteúdo que eu falo para a gente estar explicando lá para o jurado que essa bala saiu daqui e entrou ali. Né, que não tinha como ele atirar de baixo, porque... Mas assim, o quanto dessa apresentação, a forma como você fala, a forma como você se comunica, tem impacto diretamente aí na influência dos jurados. Sim. Veja bem, eu acho que às vezes a gente fala assim, apela para a teatralização, né? Então, assim, eu sou mais técnico. Eu acredito que existem vários tipos de profissionais que atuam no tribunal do júri. Existem pessoas mais técnicas, pessoas que evocam mais as emoções, pessoas que trazem memórias, que trazem música, poemas. Primeiro que eu digo, faça aquilo que você se sente melhor, porque não adianta nada a pessoa ser técnica querer declamar um poema no plenário, vai ficar algo automatizado. Se você não sabe, se você não consegue, não faça, seja natural. Então, primeiro, o júri é comunicação, verbal e não verbal. Você vai primeiro saber com quem é que você vai se comunicar. Quem é o emissor e o receptor da mensagem. O receptor são os jurados, que inclusive não falam verbalmente, mas demonstram milhares de sentimentos, se estão concordando, se estão discordando, se sentem, se repudiam um tipo de ação, se sentem raiva, enfim, você nota no semblante, no olhar, na linguagem corporal, isso que acontece. Mas primeiro vamos falar da linguagem verbal. Você tem que saber se comunicar. Adianta você trazer máximas em latim para jurados que não vão entender aquilo, fazer uma citação em alemão sobre o princípio tal, ou então fazer explicações jurídicas. Existem assuntos, Anderson, que muitas vezes nós levamos 6 meses para aprender na faculdade.
e aí você vai ter que passar em 1h30 para o jurado. Será que o jurado vai conseguir entender? Existem jurados que são acadêmicos de direito, existem jurados que são formados em direito, enfim, mas alguns não. Então você tem que adaptar a sua linguagem. E você tem que saber que o júri feito numa grande metrópole é diferente do júri feito numa pequena cidade. Numa pequena cidade, quem sabe menos do caso, às vezes, é o promotor, o advogado e o juiz. E o defensor, se for o caso. A população todinha sabe, foi fulano, foi fulano, estava passando. Sabe até a história. Sabe a história, verídica. sabe o que não está nos autos, sabe tudo que tem ali naquele caso. Em grandes cidades já há um distanciamento maior entre os jurados e os personagens, o autor, o réu, a vítima, testemunhas, tem um distanciamento maior. É mais difícil você ter essa conexão. Mas você tem que saber se comunicar. Segundo ponto, o nosso cérebro, dos milhões de impulsos e de informações que nós recebemos, apenas uma parcela dele é feita na parte consciente. Muito das informações que nós recebemos são processadas na parte inconsciente do nosso cérebro. Tem, inclusive, um livro excelente, chama-se Rápido Devagar, onde se trabalha essas até que eu tenho ele aqui. Daniel Kahneman. Exato. Pode falar. Que faleceu recentemente. E esse livro é fantástico, e você aprender como o cérebro funciona, como os processos de tomada de decisões são adotados, isso tudo é extremamente relevante. Então, como é que eu vou passar... Eita, acidente. Aqui para o pessoal. Olha aí, esse mesmo, meu amigo. Eu li esse livro 2 vezes, porque a primeira vez eu li no modo rápido e aí não tive um grande aproveitamento, e aí fiz uma leitura mais pausada, fazendo as anotações devidas. Então, tudo isso é extremamente importante. Como é que eu vou me comunicar? Eu adoto no plenário do Tribunal do Júri, quem já participou, quem já dividiu o plenário comigo, a atuação, eu faço uma mescla. Obviamente que quando eu for tratar do auto de exame de corpo de delito, mostrar as lesões que, por exemplo, as facadas provocaram na vítima, invariavelmente isso daí vai ser um aspecto um pouco mais técnico, certo? Agora, eu trago também evocação de emoções, de memórias, parábolas, contos. Eu gosto muito de usar a sabedoria popular, seja tanto de um conto nordestino, de um cordel, como, por exemplo, de um conto árabe ou chinês. Então, tudo isso facilita a compreensão do jurado do que é que ele está ali para decidir. Certo, eu entendi, tem isso, teve esse fato, tem materialidade, tem autoria, não tem nenhuma causa excludente de ilicitude, mas muitas vezes não é sobre... O jurado, ele não é um robô que vai processar as informações, encaixar ali, tem aqui o cubo, tem o buraco do cubo, o cubo é condenação, então se encaixou, tipo aquele brinquedo infantil, é condenação. Não funciona dessa forma, né? Então, assim, até questões práticas, como você sabe se aproximar, e aí você precisa treinar isso, você sabe se aproximar de alguém sem causar desconforto. Ser jurado é uma função muito difícil no nosso país. Veja bem, o júri antigamente eram homicídios passionais, eram brigas esporádicas, eram algumas disputas. Hoje o júri envolve um contexto de violência extrema, muitas vezes ligadas a grupos criminosos extremamente violentos, a facções criminosas, sempre tendo como pano de fundo ali o tráfico de drogas, e as pessoas são chamadas para julgar esses casos. Então, gera naturalmente um temor,
um desconforto. Então, a pessoa chega naquele ambiente que já não é o ambiente normal dela, para julgar uma pessoa que ela não sabe qual foi o crime, o que é que ele fez anteriormente, qual é o histórico, e aí chega o promotor e já vai cara a cara com o jurado. Você sabe se aproximar de uma pessoa sem causar desconforto? Você sabe modular a sua fala? Você sabe fazer as pausas? Tem gente que fala como se fosse, acho que pior do que a Alexa, aquele aparelho, né? Então, condene. Isso é horrível. Ninguém consegue prestar atenção se a pessoa tem uma fala que não capta a atenção. Se você não traz elementos, se você não tem um enredo, se você não sabe... Porque ali você vai estar contando uma história trágica. A história trágica, ela tem os personagens dela. Tem o réu, tem a vítima, tem as testemunhas. Qual é o contexto? O que é que envolvia? Como é que essas pessoas se encontraram? Elas não surgiram do nada. O que é que tem por trás disso? De onde é que elas vieram? Qual era a criação? Qual é o que motivou no Brasil, diferente de países de origem anglo-saxã, na nossa linhagem jurídica, na nossa linha jurídica latina, nós damos muito valor à motivação do crime. Costuma-se dizer que lá na Inglaterra, quando um cidadão mata outro, a pergunta que se faz é o quê? O quê? Alguém matou um semelhante para resolver um problema, ou por um ciúme, ou por uma inveja, ou por uma raiva, ou por uma discussão de trânsito. Alguém matou um outro, que é inconcebível tirar a vida de um semelhante, seja por que razão for. Na nossa tradição, nós já temos uma tendência a perguntar por quê. Fulano matou fulano, por quê? E isso é ruim de certo modo, porque nós já estamos, de uma forma subjetiva, buscando uma justificativa para algo que é injustificável. A depender do porquê, muitos podem validar, né? Podem validar. Então, assim, dentro dessa atuação no plenário, pelo menos a forma como eu me sinto confortável, a forma que eu consigo falar de uma forma natural, é como se fosse um bate-papo com os jurados. Eu vou trazer elementos técnicos, elementos jurídicos, porque eu preciso cumprir alguns requisitos até para a quesitação, explicar as respostas que eles vão ter que dar, como é que se dá a votação, enfim. Mas eu tenho que trazer o cerne da questão. O que é que eles estão julgando ali? Qual é a repercussão daquilo? Aquilo é só um julgamento que fica naquelas quatro paredes, ou é algo que repercute, reverbera em toda a cidade, toda a sociedade? Qual vai ser a repercussão para o réu? Porque muitas vezes, e veja bem, o jurado, quando ele escuta a sentença, o réu foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado, 15 anos de reclusão em regime fechado. Ele imagina, nossa, a pessoa vai ficar 15 anos segregada, e você tem que explicar, obviamente, que essa eu costumo dizer para os jurados, é a pena falsa. A pena verdadeira é a que ele fica atrás das grades mesmo, que é uma fração muito pequena, em comparação à eternidade de quem perdeu a vida. Então, assim, existem questões que são levantadas de reflexão, chamar o jurado a refletir. Não é jogar a informação. Vamos pensar juntos, vocês não podem falar, obviamente. Vocês estão incomunicáveis. Mas vamos chegar a uma conclusão. O nosso cérebro, ele adora padrões, ele adora chegar a conclusões, ele adora fazer um encadeamento de ideias que chegue a um resultado. E é isso que a gente faz. Mostra o processo dentro do que está no processo, a conclusão. Eu confesso que eu vou para o plenário cheio de tralha, sabe?
eu levo o data show para passar as páginas do processo, mostrar, porque às vezes eu estou lendo e você ficar lendo, escutar alguém lendo, me perdoe, é chato pra caramba, né? E agora imagina você ler um depoimento de 3 páginas, o jurado já está cansado, dormiu mal, não queria estar Não ali, queria está estar. doido para ir embora, deixou de fazer uma coisa porque naquele dia ele foi sorteado, mas ele estava doido para não ser sorteado, você vai ficar lendo. Eu É boto desse na jeito. tela, eu tenho a minha lousa, uma lousa pequenininha, que fica geralmente toda riscada, mas ali a gente vai fazendo uma linha de raciocínio. Essa é a forma que eu gosto. Por exemplo, quando eu chego no plenário, e isso o promotor na cidade é sempre ele, né? Então, por exemplo, em Juazeiro fazia 2, 3 júris por semana, toda semana, toda semana. Então, era eu Tchau. e a defensoria e os advogados iam se revezando. Então, acaba que os jurados já sabiam mais ou menos a forma com que eu trabalhava. Já os advogados existem formas distintas. Tem advogado que, inclusive, dava um trabalho danado, era uma pessoa excepcional, tinha uma linha de raciocínio fantástica. Quando eu ia para o plenário com esse advogado, eu sabia que ia ser um dia que eu ia ter que suar muito para conseguir uma condenação, fosse o caso que fosse, e ele chegava só com a Bíblia debaixo do braço e fumando. Como tinha advogado que chegava com todos os equipamentos tecnológicos, ring light, pedestal para filmagem, isso, aquilo. Então, cada um tem seu perfil, né? Cada um tem seu perfil e você não pode fugir às suas. Aí, se você se sente confortável dessa forma, atue dessa forma, que é a receita para você conseguir ter um bom desempenho. Eu queria aproveitar e mandar um abraço aqui para o nosso amigo, para o Márcio Maranhão, defensor público aí, Geraldo, que inclusive também, não sei se acho que ele ainda não está, mas ele esteve no júri em Fortaleza por um tempo. Sim. Não sei se ainda permanece. Vamos mandar E um eu já, abraço eu para já ele. tive a honra de dividir o plenário com o doutor Márcio Maranhão, que eu conheço também da época de estudo para concurso, Também. na mesma sala de estudo, né, na mesma biblioteca lá do Cristo, eu me recordo dele, e já tive o prazer de dividir o plenário com ele atuando como assistente de acusação pela Defensoria Pública do Estado do Ceará, fazendo um excelente trabalho. Forte abraço, doutor Márcio. Diz que ainda está lá na quarta vara do júri. Fantástico. Ô, Geraldo, nessa tua preparação, e aí eu não vou nem entrar na questão técnica jurídica, mas nessa tua preparação para o tribunal do júri como um todo, eu sei que tu também já é professor, dá aula, tu utilizou algum tipo de treinamento, ou tu tem algum livro que tu te marcou no que toca a questão da oratória, comunicação, algo que tu possa indicar para o pessoal aqui? Anderson, eu vou te ser bem sincero. Se eu disser que tem um livro ou uma fórmula mágica ou algo, um curso específico, vai, faz que dá certo, eu vou estar sendo. Eu acho que a palavra certa era desleal, sabe? Porque o que vai ajudar muito a quem está ingressando, e eu tive gratas surpresas de pessoas que. Eu tive o meu primeiro júri, todos nós tivemos o nosso primeiro júri. Você vai aprendendo, você aprende fazendo, você aprende assistindo. Quando eu estou de férias aqui em Fortaleza, quando eu estou de férias e sobram os dias das minhas férias, eu vou aqui ao Fórum Clóvis Bevilacqua Cara, tu assistir. gosta mesmo de júri, porque tu assiste júri nas Nas férias, férias, mano. eu vou lá Rapaz, eu te assistir. contar, viu? Rapaz, tem que gostar mesmo, viu, Geraldo? Assistir, por exemplo, um júri do Dr. André Clark, nosso colega, onde a defesa era feita pelo Dr. Matheus, outro defensor público muito habilidoso. Então, assista. Você está advogando e quer começar a fazer, ingressar no tribunal do júri. Vá assistir. Isso é muito
importante. Assistir colegas, depois participe do júri de um outro colega, atue com ele, veja como é que se faz, vá olhando e vai fazer o seu primeiro, vai ter o seu primeiro. Vai dar medo? Vai dar frio na barriga? Vai. Você vai cometer algum erro, vai gaguejar, vai todo mundo, ninguém nasceu pronto para isso. Então, assim, agora, se você tem uma sólida base jurídica, se você estudou o caso, se você se preparou, tudo isso vai te passar segurança. Ao contrário, você pode ser o melhor orador, pode ser o cara que se comunica da melhor forma, mas se você também não tiver o conhecimento dos fatos, você vai passar vergonha. Então você tem que... Uma coisa que pesa bastante, você vai com muita segurança para falar quando você conhece bem, tem estudado bem o caso. Sim. Então, assim, o júri me cobrava muito da minha saúde. Então, por exemplo, eu acabava de fazer, às vezes tinha júris em sequência em Sobral, saía do júri 7 da noite, ia jantar, e aí estudava um pouquinho, tipo de 9 às 11 da noite, acordava 4 horas da manhã para... Isso não é o ideal, né? O ideal é você se preparar para o seguinte. Se preparar, ter pelo menos aí um júri por semana, mas essa não é a nossa realidade. A gente estuda bastante. Quando você acaba acompanhando toda a instrução, acompanha desde a denúncia, fez toda a instrução, você já tem uma vantagem de já conhecer o caso. Mas muitas vezes, e esse processo de preparação para o plenário, quando você entra, quem atua no tribunal do júri sabe que se chama de estado de júri, né, que você entra naquele grau de concentração que as horas vão passando e você está ali, você não sente. Eu me recordo de um júri em Juazeiro do Norte, começou 8 horas da manhã, terminou às 6 da manhã do dia seguinte, e era um feminicídio, e cobrou muito, foram muitas testemunhas, demorou muito, teve alguns atrasos. 4 horas da manhã começou uma discussão interminável sobre a elaboração dos quesitos, como é que seriam redigidos os quesitos, e 6 horas da manhã acabou. Então, isso cobra muito, mas você está no estado de júri, você fica num estado de concentração tamanha que você não sente o tempo passar. Mas nessa preparação, eu tenho um processo que, se alguém olhar de fora, acha até, eu não sei se acontece com outros promotores ou outros defensores ou advogados, mas eu falo muito sozinho. Então, eu fico... Se não vai, pode falar, vou só colocar aqui o carregador. Beleza. Então, eu fico trabalhando as ideias. O que é que eu vou falar, quais vão ser os textos, o que é que se encaixa naquele julgamento, qual é a mensagem que eu quero passar. Obviamente que você tem um julgamento, por exemplo, casos de feminicídio, casos que envolvem ciúmes, casos que são brigas familiares, tem o famoso homicídio por uma briga banal num bar, tem contexto de violência de facção, enfim. Então você vai ter que encontrar algo que se encaixe. Você montar a sua atuação no plenário. Não é só jogar as informações. Vou ter que mudar aqui um pouco o meu ambiente aqui, senão ele vai cair aqui. Não se preocupe, meu amigo. Mas está tranquilo. Disposição. Vai ficar um fundo muito legal, não, mas está de boa. Pronto. Já, uma das coisas que eu confesso, quando eu comecei a fazer os júris... mas eu vou responder a sua pergunta. Perdão. Assim, alguns livros que, por exemplo, não de preparação de como atuar no júri, mas são livros que vão te dar um conhecimento, uma vivência, pelo menos na minha atuação de promotor, né? Tem obviamente as obras do professor Edilson Mongenor Bonfim, né? Temos aí um promotor
gente finíssima, extremamente talentoso, que é o César Danilo, o Douglas Aldegardo. Eu gosto muito, infelizmente aqui no Ceará não tem isso, mas alguns tribunais de justiça, eles transmitem as sessões do Tribunal do Júri, são públicas, né? Então, transmite no canal do YouTube do Tribunal de Justiça. Então, assim, quando tem júris no Rio Grande do Sul, que tem a oportunidade de ver o doutor Eugênio Paes Amorim, ou então em Pernambuco, a doutora Eliane Gaia. Então, assim, alguns livros, tem livros muito bons desses autores aí, principalmente esse que eu cito, do Mogenot, tem do Márcio Chile Gomes, que é outro promotor muito talentoso lá do Rio Grande do Sul. Eu te pergunto, Gerardo, assim, livro, por exemplo, um livro que te ajudou a melhorar a tua oratória. Tu teve algum livro? Cara... Ou tu sempre foi foi intensivo, assim, não? Não, um livro específico não. Um livro específico não. Assim, eu olho aqui, realmente, assim, eu acho que essas técnicas de oratória, se você... eu acho que alguns cursos são muito bons, e, enfim, se você encontrar cursos específicos para a sua área, mas um livro específico não. Eu gosto muito da leitura de maneira geral. Eu acho que se você, por exemplo, gosta de ler contos para o seu filho, isso vai te ajudar no plenário. Se você é uma pessoa que lê a Bíblia, que você tem conhecimentos da Bíblia, dos textos sagrados, isso vai te ajudar muito no plenário, na compreensão, porque ali você vai estar... o júri ele é muito humano. Se você tem conhecimentos sociais, se você tem uma vivência social, se você tem um passado que você enfrentou dificuldades, por exemplo, semelhantes à vítima ou ao réu, isso te ajuda bastante. Existem, às vezes, livros de leitura corporal, e eu já li muitos, de linguagem corporal. É exatamente sobre mentiras, isso. Manual de interrogatório do FBI, você sabe perguntar. Enfim, tem muito livro, sabe, nesses assuntos, e de todos eles, livros ligados a processos de tomadas de decisão. Então, todos eles te ajudam, mas não existe fórmula mágica. É como eu te dizer, qual é o curso que vai te fazer passar num concurso? Não existe. Não tem. Vai ser ralação e errando e aprendendo e descobrindo que é aquele PDF com aquele material de não sei da onde, que você só estuda na madrugada, porque de manhã você não aprende, e em dia de lua você memoriza mais ainda. Então, assim, dizer que existe uma fórmula ou um curso específico é muito arriscado. Existem muitos cursos no mercado. Nesse ponto? Porque, assim, eu vou falar por mim de uma forma mais rápida que a minha experiência. Quando eu fui... Eu, apesar de gostar de falar, apesar de me comunicar, né, se a gente sentar para conversar aqui, vou falar horas e horas, mas eu sou um cara que exijo, eu tenho aquela questão de me cobrar um pouco e ser um pouco perfeccionista. Então, quando eu fui começar a fazer júri, fora o estudo do júri, e aí fica de uma forma geral para quem... Porque tem gente que pode ter conhecimento jurídico, mas a pessoa tem medo de falar para outras pessoas. E aí eu fui estudar PNL, na época, a programação neurolinguística, fui estudar livros de como falar em público, fui estudar livros de comunicação, também de ser mais assertivo na comunicação assertiva, de como fazer perguntas mais objetivas e também assertivas. E assim, não que isso tenha já de imediato me transformado, mas à medida que eu fui estudando e fui aplicando, aos poucos foi me afastando um pouco a insegurança. Óbvio que isso era paralelo ao estudo do caso, mas foi me afastando a insegurança. Foi, de uma certa forma, entrando na minha mente alguns conceitos em que eu passei a perder um pouco aquele
medo, porque dava uma ansiedade no início de você falar, né, para público. Depois eu comecei a me colocar em situações que me desafiavam. O pessoal chamar para fazer uma palestra ali, cara, dava um frio na barriga, mas eu disse, vou lá fazer, vou montar e vou lá fazer. E aí eu comecei a fazer, depois da aula e palestra, enfim. E eu acredito que essas técnicas e treinamento, foi um treinamento. Sim, depois eu fiz curso também sobre isso, comunicação, oratória, mas esses treinamentos, eles me ajudaram bastante nas aulas, no júri. Eu acredito que fora o conhecimento na área jurídica, esses treinamentos e os livros fizeram parte aí de um arcabouço que me deram mais segurança para fazer uma apresentação. Fantástico. Você, meu amigo, é um exemplo de comunicador e eu vejo e eu assisto a sua produção aqui, principalmente no Instagram, a forma como você se comunica, o timbre da voz, como você coloca as informações e tudo isso facilita muito a percepção, o conteúdo que você quer passar. No júri, você vai acabar evoluindo, ou seja, você procurou o conhecimento, os cursos, como ser mais assertivo, como saber fazer as perguntas, isso é um ponto importante, né? Porque no júri muitas vezes é o que você pergunta e também muito o que você não pergunta, também tem uma grande relevância. Eu gostava muito, alguns magistrados eles gravam, né? Fica gravada a sessão e pegava às vezes um ângulo melhor e conseguia ter a minha atuação no plenário, e aí eu baixava e ia assistir depois, quando eu tinha tempo. Ou então eu deixava o celular num ângulo assim que só me pegasse para depois eu me avaliar. E aí eu disse, nossa, como eu fui prolixo nesse momento, para que eu repeti? Para que eu repeti essa informação 3 vezes? Os jurados já sabiam dessa informação. Eu acabei de falar 15, eu contei, falei, tá com 7 minutos, falei de novo, para que os caras não esqueceram? Né? Então, assim, você fica com, será que essa informação, que é a informação-chave, eles estão memorizando ou não? Então, eu gostava de assistir o meu desempenho, ver como é que eu tinha falado, tentar evoluir nisso. Quando o caso permitia, eu tentava ser o mais objetivo possível, ser bem focado. Às vezes até o silêncio comunica, né? Sim, demais, demais. Muitas formas. Você saber se comunicar também não quer dizer só que seja através. O silêncio também comunica bastante. Então, tem essas perspectivas do júri, e eu acho que quando você assiste a grandes tribunos, seja na defesa, seja da defensoria, seja da advocacia, da defensoria pública, do MP, você fica maravilhado, porque é aquela pessoa que tem um certo magnetismo, que as pessoas, você olha para os jurados estão tudo vidrados, prestando atenção. Ao contrário, que às vezes a pessoa está falando, e o jurado está naquela posição, como quem diz, meu Deus do céu, que horas vão me liberar daqui? É verdade. Então, por exemplo, até questões, a gente lê, né, tem estudos disso, você vê se às vezes a posição do jurado tá focada em você ou ele está relaxado para trás, se ele está prestando atenção, se faz contato visual ou não, e isso pode indicar algo, como também pode não indicar absolutamente nada. Certa vez, um rapaz que era o meu ex, já tinha sido jurado. E aí eu fiz uma pergunta para ele, me encontrei e disse assim, rapaz, tu achava muito enfadonho, assim, o júri, a fala era muito chata? Como era? Me dá aí só um feedback, porque tu sempre ficava assim, ele, não, doutor, é porque a cadeira, a mola daquelas cadeiras do fora é tudo ruim, então quando é de qualquer coisa que a gente se encosta, ela já reclina muito para trás. Ou seja, eu estava imaginando que o cara não estava prestando atenção ou que não gostava e não tinha nada a ver. Então, às vezes, até quem faz essas leitura de microexpressões
faciais. Eu até fiz um curso e fiz umas aulas muito boas, mas você tem que juntar várias microexpressões faciais para poder tirar dali uma informação. Não é porque o cara botou a mão no pescoço e aí aqui fica a jugular, e quando a pessoa bota a mão no pescoço é porque ela está preocupada, se subiu aqui o músculo zigomático, enfim, e aí... Eu não consigo colocar meu foco para prestar atenção nisso tudo, não, confesso. Tem que ter muito treinamento para isso. Ter muito treinamento. Então, assim, eu às vezes não vou viajar menos e focar mais no que eu consigo fazer. Meu amigo Gero, nós já vamos para quase 2 horas de live, partindo aqui para os finalmente. Eu queria, na verdade, eu sempre peço, o pessoal que vem participar da live, que o convidado ele deixe uma mensagem, e aí o contexto é você quem decide, se você quer falar sobre carreira, sobre estudo, ou sobre comunicação, mais uma mensagem aqui para o pessoal que está nos acompanhando, que está nos assistindo, que já assistiu, boa parte já saiu, já voltou, mas uma mensagem sua para essa turma que está escolhendo carreira, está decidindo qual carreira vai seguir, ou se vai mudar de carreira, como estudar, enfim, fique à vontade e a palavra é sua. Anderson, meu amigo, mais uma vez eu agradeço imensamente o convite, e a mensagem que eu quero deixar é que hoje em dia nós vivemos uma sociedade muito imediatista, onde as coisas têm que acontecer de uma hora para outra, e é uma sociedade de redes sociais, onde a gente sempre se compara, onde a gente sempre fica vendo o dia todo quem já chegou lá, quem conseguiu sucesso, quem conseguiu reunir milhares de seguidores ou milhões de reais, e é uma sociedade que nos bombardeia incessantemente dessa forma, e isso causa muitos problemas ligados principalmente à ansiedade. E a ansiedade, ela vai ser um fator extremamente determinante na sua preparação para concursos públicos. Você, obviamente, que todos nós temos graus de ansiedade, mas você tem que saber domar a sua. E se aquela sua ansiedade está transpassando um grau que está te impedindo de fazer atividades cotidianas ou de seguir a tua vida, para que procure um acompanhamento adequado. Com isso, e se você tiver, repetindo, motivação, disciplina e uma estratégia correta, você vai alcançar o seu objetivo. Agora, lembre-se, nada acontece do dia para a noite, nada é imediato. Você pode ter o melhor solo, você pode ter o melhor adubo, você pode ter chuva na medida certa, sol na medida certa, ainda assim, aquela semente que ali estiver não vai nascer uma flor se não tiver o fator tempo. As coisas demoram para acontecer. São necessários anos para fazer a diferença em um dia. Então, acreditem que vale a pena, vai demorar, vai ter o tempo necessário, vai te cobrar esforço, vai te cobrar energia, mas você vai conseguir sim alcançar o seu objetivo. É essa a mensagem que eu quero dizer, que deixemos de ser um pouco imediatistas e aí passemos a acreditar no fator tempo. Muito obrigado, grande Anderson. Meu amigo Gera, eu aqui estou extremamente agradecido pelo você ter aceito o convite. Eu que tive uma aula hoje, você que é um grande orador, na verdade, porque hoje, assim, em vários momentos aqui, passaram vários colegas aqui, além de alunos, estudantes de direito, vários colegas, passaram colegas do Ministério Público, colegas da Defensoria, e todos falaram, deixaram sua mensagem. Eu, em muitos momentos aqui, fiquei boquiaberto com a forma como você dá continuidade à história, né? Foi tão fácil fazer essa live, porque então vamos para quase 2 horas que nós estamos conversando, porque só preciso puxar um pouquinho e você já sai ininterruptamente contando a história e todo mundo fica prestando atenção, fica olhando, tem um storytelling assim fantástico. Imagine se a gente estivesse tomando uma cervejinha, né, Anderson? Um vinhozinho. Você que é um cara super agradável,
e um cara que tem muito a ensinar. Meu muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Meu amigo, eu que agradeço mais uma vez de coração, desejo todo sucesso. Essa sua iniciativa é fantástica e eu tenho certeza que está ajudando muita gente. Deus quiser, gente, obrigado. Até a nossa próxima live só vai acontecer daqui a 15 dias, porque na próxima semana eu vou estar viajando. Daqui a 15 dias nós vamos estar com um amigo Chagas aqui, depois eu vou fazer a apresentação dele. E na semana seguinte, sempre às quartas-feiras, às 20 horas, nós vamos ter sempre um convidado aqui para falar sobre carreira, sobre os estudos, dentre outros temas aí específicos, assim, muito dentro de cada habilidade de cada um. Então, até a próxima e a partir de amanhã, acredito que a nossa live já vai estar no YouTube. Essa vai dar um pouco mais de trabalho para editar e preparar, mas assim que tiver, já mando o link para ti, meu amigo Gera, já publica aqui no Stories com links do YouTube. Vão sair alguns cortes, vai ficar bem legal, viu? Um grande abraço, boa noite a todos e até a próxima. Valeu, gente. Valeu, meu amigo. Abraço.